Você já ouviu falar dos Cavaleiros Templários? Essa lendária ordem de monges guerreiros envolta em mistérios, conspirações e segredos guardados a 7 chaves. Marcou a história da Idade Média como uma das organizações mais poderosas e enigmáticas que já existiram. Mas há uma pergunta que atravessa os séculos. O que aconteceu com o tesouro dos Templários? Existe mesmo um esconderijo secreto onde riquezas incalculáveis foram enterradas? Ou será que esse tesouro jamais existiu? Para entender esse mistério, precisamos voltar ao século XII, durante o período das Cruzadas. Os Cavaleiros Templários foram fundados por volta de 1119, por um grupo de cavaleiros franceses liderados por Riogers de Payens. Sua missão inicial era proteger os peregrinos cristãos que viajavam até Jerusalém. No entanto, rapidamente se tornaram uma poderosa ordem militar religiosa, reconhecida e apoiada pelo Papa e por várias coroas europeias. Os Templários possuíam uma estrutura hierárquica extremamente organizada, além de uma disciplina rígida. Seus membros faziam votos de castidade, pobreza e obediência. Mas ao contrário de outras ordens monásticas, eles também eram guerreiros treinados, que participaram ativamente das batalhas nas cruzadas. Com o tempo, acumularam poder, influência política e principalmente riqueza, por meio de doações de nobres, rendas de terras, comércio e até mesmo um primitivo sistema bancário. Os Templários se tornaram uma das organizações financeiras mais sofisticadas da Idade Média. Eles ofereciam segurança para transportes de dinheiro entre reinos, guardavam tesouros, emprestavam quantias a juros e chegaram a administrar fortunas de reis e nobres. Em pouco tempo, possuíam castelos, fortalezas e propriedades por toda a Europa e no Oriente Médio. Mas a ascensão vertiginosa dos Templários despertou inveja, desconfiança e medo. E foi justamente essa combinação que selou seu destino. No início do século XIV, o rei da França, Filipe IV, também conhecido como Filipe o Belo, estava mergulhado em dívidas com os Templários. Ele via a ordem como uma ameaça ao seu poder e uma fonte tentadora de riqueza. Então, em 13 de outubro de 1307, numa sexta-feira, Filipe ordenou a prisão simultânea de centenas de cavaleiros templários em todo o território francês, acusados de heresia, blasfêmia, idolatria e práticas obscuras. Muitos foram torturados para confessar crimes que provavelmente nunca cometeram. O grão-mestre da ordem, Jacques de Molay, foi executado em 1314, queimado vivo em Paris. Com isso, o Papa Clemente V, sob pressão de Filipe, dissolveu oficialmente a ordem em 1312, mas havia um detalhe intrigante. Apesar da perseguição, dos interrogatórios e da confiscação de propriedades, o lendário tesouro templário nunca foi encontrado. Esse fato alimentou teorias que atravessam os séculos. Uma das mais conhecidas é de que, ao perceber a ameaça iminente, os templários teriam escondido sua fortuna em locais secretos, longe do alcance do rei e da igreja. Há quem diga que navios partiram do porto de La Rochelle, na costa oeste da França, carregando ouro, relíquias sagradas e documentos secretos. O destino? Um lugar desconhecido. Outros acreditam que o tesouro foi enterrado sob a capela de Rosslyn, na Escócia, menos um local cercado de simbolismo esotérico, associado aos Templários e à maçonaria. Essa teoria ganhou força com livros como Código da Vinci e outras obras da cultura pop. Há ainda quem ligue o destino do tesouro à América do Norte, sugerindo que os Templários teriam cruzado o Atlântico antes mesmo de Colombo e escondido sua fortuna em cavernas secretas. O que torna essas histórias ainda mais fascinantes é o fato de que, ao longo dos séculos, foram encontradas pistas e artefatos que para muitos seriam indícios da existência desse tesouro. Em Oak Island, no Canadá, escavações começaram no século XVIII, depois que 3 jovens encontraram uma pedra misteriosa marcada com símbolos estranhos. Desde então, inúmeros caçadores de tesouros tentaram desvendar o que há nas profundezas da ilha. Muitos acreditam que o local guarda o tesouro dos Templários, mas a história não termina aí. A Ordem dos Templários pode ter sido oficialmente extinta, mas seus símbolos, rituais e ideias sobreviveram. Alguns estudiosos apontam que a maçonaria moderna herdou tradições e conhecimentos templários. Inclusive, alguns graus da maçonaria fazem referência direta aos Cavaleiros Templários. Isso reforça a ideia de que os segredos da ordem não desapareceram com a sua destruição oficial. Em vez disso,
teriam sido preservados por sociedades secretas que continuam operando até hoje, menos mantendo viva a chama dos mistérios templários. O mito do tesouro também é reforçado por relatos históricos e documentos enigmáticos. Um exemplo é o Pergaminho de Chinon, um manuscrito descoberto em 2001 nos arquivos secretos do Vaticano, que indica que o Papa Clemente V absolveu secretamente os templários das acusações de heresia. Isso sugere que as condenações públicas foram motivadas mais por política e ganância do que por verdadeiros crimes cometidos pela ordem. Além disso, há especulações sobre relíquias sagradas que estariam em posse dos templários. O Santo Graal, a Arca da Aliança e até mesmo o Sudário de Turim são objetos frequentemente citados em teorias envolvendo os templários. Segundo essas ideias, a ordem teria guardado esses artefatos com zelo absoluto, ocultando-os do mundo para protegê-los de profanações. Independentemente de a história ser real ou não, o fascínio pelos Cavaleiros Templários permanece vivo. Sua imagem como guardiões de segredos antigos, defensores de causas nobres e detentores de um conhecimento oculto continua a inspirar livros, filmes, séries e teorias da conspiração. Mas o que torna tudo isso tão poderoso é o fato de que, em meio a verdades históricas e mitos fantasiosos, permanece um enigma sem solução. Afinal, como uma ordem tão rica e influente simplesmente desapareceu sem deixar rastros de seu suposto tesouro? Será que as riquezas foram mesmo escondidas, ou tudo não passa de uma lenda que cresceu com o tempo? A resposta talvez esteja em algum lugar, esperando para ser descoberta, menos em um manuscrito perdido, em uma cripta esquecida, ou sob camadas de terra em alguma ilha remota. Ou talvez o verdadeiro tesouro dos templários nunca tenha sido ouro ou prata, mas sim o conhecimento que acumularam, os segredos que guardaram e os ideais que representaram. Enquanto isso, o mistério dos Cavaleiros Templários e de seu tesouro perdido continua a instigar a imaginação coletiva, seja por sua história real, seja pelo que ela representa em nosso inconsciente. A ordem permanece como um símbolo eterno de coragem, mistério e legado oculto. E assim, cada vez que ouvimos falar de túneis secretos, castelos antigos, mapas enigmáticos ou relíquias sagradas, uma parte de nós volta a se perguntar: será esse o caminho para o tesouro dos Templários?